Que vitória para lavar a alma! O Grêmio ganhou! Tchau, zona da confusão! O Grêmio precisava... O Grêmio começa um primeiro tempo hoje numa rotação, numa rotatividade que a gente não está acostumado. O Grêmio merecia ganhar o primeiro tempo. E vejam vocês, o Grêmio perdeu o primeiro tempo. Nós tomamos um gol em que tem um erro da arbitragem, que não marcou uma falta em cima do Vila Sante. Aí a bola segue, o Grêmio retoma essa bola, o zagueiro Wallace, que jogou uma barbaridade, toca no Nardoni. O Nardoni chupa a bola, a gente toma o gol no final do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, com 2 minutos, o Grêmio faz o gol através do zagueiro Wallace. E o Pavon? O Pavon vive um momento, e nós vimos várias e várias vezes na história do futebol brasileiro, e principalmente do futebol do Grêmio, jogadores passarem pelo que está passando o Pavon. O Pavon vive um momento simplesmente mágico. Pode, atenção secadores, recortem o que eu estou dizendo e usem à vontade. Sim, o Pavon vive um momento mágico. E eu não me arrependo do que eu disse no momento do gol. Renova agora. Renova com o Pavon. Hoje, atenção, presidente Odorico, pegue toda a sua direção que está na arena. Além de renovar com o Pavon hoje, nós temos que pegar esse menino chamado Wallace. Esse zagueiro, ele vai fazer história no Grêmio. Não é normal um cara chegar em tão pouco tempo, em tão poucos jogos, ele tomar conta de uma posição. E ele não é o zagueiro que só dá o bico na bola. Ele não é só o zagueiro que quebra a bola. Ele é o zagueiro que sai jogando. E ele faz o gol do nosso empate. Mas tinha uma vibe hoje. Isso é torcida, né? O Grêmio tá com 35 mil torcedores na arena. Eu disse fora do ar pro Gars que antes da cobrança, da retomada do Grêmio que resulta no gol do Wallace. Eu disse, Gars, que eu não sei que hora a gente vai fazer o gol da virada. E eu não sei se a gente vai conseguir fazer o gol da virada. Mas eu tenho certeza que o gol do empate vai sair. E com 2 minutos saiu o gol. O Pavon cobra uma falta em que ele... E eu até vou olhar depois, tá? Porque agora eu já passei a acreditar em tudo o que acontece de favorável pelo lado do Pavon. Ele bate uma falta rasante num espaço entre a barreira, no meio da barreira, e essa bola vai no canto do goleiro. E eu quero acreditar, já que o momento dele é bom, mas isso a gente teria que perguntar para ele, porque geralmente é aquela jogada que se coloca um defensor deitado para que evite essa bola por baixo da barreira. E eu me arrisco a dizer que o Pavon pensou nisso. Então renova o Pavon, aumenta o salário e estica o contrato do Wallace. Mas eu preciso falar do Everton, nosso goleiro. O Everton fez 2 defesas nessa parte final do jogo. E uma delas, olha, vai ser ruim da gente encontrar nos últimos anos uma defesa tão difícil de ser executada. É aquela famosa defesa que eu só vi até então um goleiro fazendo uma Copa do Mundo, que era o Gordon Banks. É a famosa, acho que a Copa de 66, Pelé sobe lá em cima, a bola vem de cima para baixo com muita força. E ele cai, mas no time correto para fazer com que a bola não entre no gol. E a gente tem que ver isso sim. Porque o Everton evitou que o Grêmio tomasse um gol de empate e que o Grêmio hoje não merecia outro resultado que não fosse a vitória. Hoje, o Grêmio precisava muito vencer. Hoje, o Grêmio foi coração, mas o Grêmio no primeiro tempo jogou mais que o São Paulo. E a gente tem sim uma esperança, eu tenho uma esperança que o Grêmio daqui para frente consiga sim trilhar outros caminhos. E o legado, aquele que a gente tinha dúvida se ele ia acontecer ou não, que era depois daquela vitória importante na classificação no meio da semana contra o Mirassol, válido pela Copa do Brasil, a gente pensava, vem cá, será que esse ímpeto, essa postura positiva, ela vai ficar pro jogo contra o São Paulo? Porque contra o São Paulo a gente precisa ganhar para sair da zona do rebaixamento. Ela ficou. E que bom que o Castro, pena que de forma tardia, colocou o MEC para jogar. Porque hoje era jogo pro MEC. Hoje era jogo para já nessa parte final, quem sabe ali com 15 minutos, colocar o menino para jogar para tentar agredir o São Paulo. Porque hoje o Grêmio precisava também do Kahneman nesses minutos finais em campo. Porque o Arboleda estava naquela confusão ali, que ele tá devendo pra agiota e se enrolou todo, e ele tá nervoso. E precisava alguém para pelo menos demonstrar que, tu tá nervoso, a gente também é nervoso aqui. Então, é um conjunto de coisas. Só que é um Grêmio vivo. E o que mais me empolga é o Grêmio vivo de novo. É o Grêmio que está conseguindo saber jogar daquele jeito que precisa jogar. Hoje nós tivemos um erro de arbitragem que resultou num gol do adversário. Agora, a gente pode pegar, por exemplo, até me lembram aqui, tá? O lance do Gordon Banks é na Copa de 70 no México. Cabeceio do Pelé. Agora, tem uma situação assim, ó,
muito importante para o que a gente está vivendo hoje. O Grêmio está sendo entrega, mas o Grêmio hoje jogou bola. O Grêmio hoje se encontrou em campo. O Grêmio, principalmente no primeiro tempo, e acho que o segundo tempo é uma falha de novo do Luiz Castro, porque o Luiz Castro, ele não muda no intervalo, e aí volta o time, ele espera as coisas acontecerem, lá com 8, 10 minutos, ele geralmente faz uma mexida. Poxa, mas que mexida é essa que tu não pode identificar já no intervalo, para que o teu time volte jogando de uma maneira diferente? O Grêmio que fechou o primeiro tempo é um Grêmio que toma um banho de água fria quando toma o gol já quase nos acréscimos da primeira etapa, mas é um Grêmio que tinha jogado mais que o São Paulo. O goleiro do São Paulo hoje trabalhou muito mais que o nosso goleiro. Nós temos duas defesas absurdas. Nós tivemos duas defesas assim, ó, simplesmente absurdas do Everton. E agora eu tô vendo o seguinte, ó, o Pavão disse na TV, ele viu que não tinha ninguém deitado e bateu por baixo. Chupa, Ronaldinho Gaúcho! O Pavão fez um gol de falta que tinha sido descoberto pelo Ronaldinho Gaúcho quando ele batia por baixo, já que não tinha ninguém. É sobre isso. É isso, é essa positividade. Quando as coisas estão boas, a gente tem que aproveitar o bom momento. Chega! O Grêmio tomou uma pancada lá quando foi eliminado, justamente na Copa Sul-Americana, mas o Grêmio retoma o seu lugar na Copa do Brasil, passando pelo Mirassol, e o Grêmio sai da zona da confusão dentro da nossa casa. A gente precisava ganhar. Há quanto tempo que a gente deixa escapar resultado importante dentro da nossa casa? Então é uma vitória com a cara do Grêmio. Tem um monte de coisa para ajeitar. Agora, muito obrigado. O Everton, o Wallace e Pavon. O Everton é um salvador. O Everton tem muita lenha para queimar. O Everton ainda vai também nos dar esse gosto de fazer história. Eu não tenho dúvida nenhuma que com o Everton no gol, a gente volta a acreditar que é possível ganhar título. O Everton é estupendo no gol. As duas defesas que ele faz, a gente pode considerar um gol do Grêmio, porque ali seria gol de empate do São Paulo. Esse menino Wallace, por favor, quem contratou, vamos tentar descobrir. Mas agora que ele já está no Grêmio, não deixa mais ele sair. Senta com esse menino e pergunta para ele, filho, o que tu quer ganhar para ficar pelo menos um contrato de mais 5 temporadas aqui? Aumenta o salário dele, dá condição para ele, dá suporte para ele. Ele não sente o peso da camisa do Grêmio. Menino que veio do CRB, onde nem titular ele era. É um zagueiraço, postura, tranquilidade para jogar, colocação, time de bola aérea, coragem. Eu estava revendo agora, até coloquei lá, nós temos no nosso Instagram lá, no Instagram da Bagé TV Oficial, tem lá o gol dele. Ele movimenta, ele é agarrado no começo, ele procura o espaço para poder ter a condição de receber a bola e fazer o gol de cabeça. E o Pavon vive um momento mágico. O Pavon disse na TV no pós-jogo, eu vi que não tinha ninguém deitado e eu bati por baixo da barreira. Tu sabe o que é esse momento de confiança de um jogador que faz 2 gols de falta, 2 gols em jogos em sequência, dentro da nossa casa, recebendo o carinho da nossa torcida. E nós mesmos pedimos para ele ir embora há bem pouco tempo atrás, porque a gente torce para o Grêmio. E agora ele está sendo aplaudido, e ele foi, no momento da locução da escalação, antes do jogo começar, ele foi o cara mais aplaudido, e ele acaba de ser eleito o craque do jogo, o grande destaque da partida aqui na Bagé TV, porque nós somos assim, nós gremistas. Nós vamos aplaudir até o fim quando o cara merecer. E nós vamos criticar com todas as forças também quando a crítica for merecida. Mas a vitória do Grêmio é gigantesca. A vitória do Grêmio é enorme. A vitória do Grêmio traz um alívio. A vitória do Grêmio nos dá uma ponta de esperança para que a gente possa continuar acreditando. O porquê não? O porquê não que eu possa daqui a pouco lá na frente entrar na primeira página. Vocês lembram no ano passado com o Mano Menezes? A gente estava lá cambaleante, tomando pancada, era o feio da balada. Daqui a pouco, sei lá se de forma desordenada, por querer, sem querer, nós terminamos na 9ª colocação e quase entramos numa Libertadores. Por que não sonhar? Por que não acreditar que agora esse time com jogadores menos famosos e não com os medalhões não possa nos dar a resposta que a gente queria? Nós estamos entre os 8 melhores da Copa do Brasil, nós somos o rei de Copas. Por que não acreditar que a gente possa ir à frente o mais rápido, o mais longe possível, e daqui a pouco, quando fecharem os olhos, a gente bateu numa final e ganhou mais um título? Por que não acreditar? Tem muita coisa para ajustar, tem muita coisa para arrumar, mas o Grêmio, de novo, consegue uma vitória importantíssima. E hoje, não é a questão do desempenho, é a vontade e do jogo bem jogado. Hoje o Grêmio teve isso.
Teve mais no primeiro tempo, mas olham vocês, no primeiro tempo a gente tomamos um gol, não fizemos nenhum. Como diria o Castro, no segundo tempo a gente fez 2 gols. Só que dessa vez não é simplesmente num tempo que nós fizemos mais gols. Nessa vez, no jogo inteiro, a gente fez mais gol, a gente venceu e é muito importante. Gremista, se permita comemorar. Gremista, nós vamos passar um Dia dos Pais com tranquilidade. Seja você pai ou você não seja pai. Tenha você o seu pai próximo ou não tenha mais como eu. O meu pai, onde quer que esteja nesse momento, ele está muito feliz. Porque o jogo de hoje, o meu pai teria caminhado 80 quilômetros no Antigo Olímpico, porque ele ficava caminhando na arquibancada de um lado para o outro. Então, o jogo de hoje a gente precisa comemorar. Está na hora do gremista simplesmente se permitir comemorar o momento do Grêmio que é bom.